Fala, gente! Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para uma aula com Cinema 4D, onde a gente vai aprender a modelar um copo de café descartável. Aqui a gente vai procurar, não é, explicar de uma forma mais objetiva as ferramentas utilizadas e os processos que aqui vão ser aplicados. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas atualizações, porque ainda teremos muitos tutoriais, principalmente sobre VFX, After Effects, né, Motion Design, e a inserção de 3D em cena real. Né? Para quem não conhece, pode entrar aqui na minha conta, né, no meu canal, e vai vendo os vídeos, vai entender o que eu estou a falar. A gente vai trazer tutoriais sobre isso, ensinando na prática. Né? Então, se gostar do vídeo, já deixa o seu like, compartilha com mais outros designers que também querem aprender, não é, sobre 3D, sobre motion e por aí vai. Né? Como eu já disse, a gente vai fazer a modelagem de um copo, né, de café, um copo de café descartável. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar uma primitiva, aqui é um disco, tá? Um disco. Eu vou mudar aqui no display para a visualização de linhas. Ele vai mostrar as linhas. E o raio do disco eu vou deixar em 3. Pelas pesquisas que eu fiz, normalmente os copos têm entre 3 a 4 de raio. Vou deixar 16 em segmentos raios, não tantos. Por que não tantos? Porque nós vamos fazer uma modelagem low poly e vamos utilizar depois Subdivision Surface. Então, quanto menos subdivisões, quanto menos polígonos a gente tiver, a princípio vai nos permitir manusear melhor o nosso 3D, não fazer melhor a nossa modelagem, não vai deixar nosso projeto pesado. Então, vou deixar 16 e vamos clicar já o Ctrl S, tá? Não esqueçam de salvar. Eu vou aqui escrever copo de café. Não esqueçam, Ctrl S. Primeiro atalho aí. Para dar o zoom aqui, eu estou a usar o scroll do mouse. E se você pressionar o Alt com o botão esquerdo, você faz a rotação. Mantém o botão esquerdo pressionado do mouse, rotação. E se você pressionar o Alt e manter o botão direito do mouse pressionado e arrastar para a esquerda ou para a direita, vai fazer o zoom. E se manter o Alt pressionado com o scroll do mouse, com o scroll do mouse pressionado, você vai ter o PAN, tá? Esses atalhos estão aqui, são essas ferramentas aqui, tá? Rotação e tudo mais. Essa aqui a gente já fala daqui a pouco. Então, com o nosso disco já aqui com tudo pronto, configurado, né? Nós temos o raio de 3, temos 16 de segmento. Então vamos converter ele para editável. Para converter ele para editável é só clicar a tecla C no teclado, tá? Ele vai converter. Ou então, botão direito e Make Editable. Epa, está gastado em inglês. Então pressionamos o C para deixar ele, né, como editável, né? Então vamos passar aqui para os nossos modos, por não se dizer, de visualização ou de seleção, não é visualização, é seleção, desculpa. Em que a gente aqui seleciona faces, né? Se eu mudar aqui para a ferramenta de Brush Selection, né? Vocês vão ver que ela aqui só seleciona a face. E atenção, esses modos aqui de seleção só funcionam para objetos editáveis, tá? Que já foram convertidos para editável. Se for uma primitiva, ele não funciona, correto? Então aqui a gente só seleciona linhas e aqui a gente só seleciona pontos, né? Como podem ver. Nós vamos trabalhar especialmente aqui com linhas. Então, já selecionando o Edge, né? A gente vai mudar para o Loop Select, o Loop Selection, né? E vamos selecionar aqui a nossa borda, tá? Ele faz uma seleção em loop, em vez de a gente ficar selecionando um por um até todos, ele já seleciona todo o loop, tá? Então, vamos chamar aqui o nosso Extrude. O Extrude está aqui, clica com o botão direito e ele também está aqui, tá? Ou clica MT e ele aciona o Extrude.
Para a esquerda, ele vai para baixo, para a direita, ele sobe. Mas tenha atenção. Nesse caso, que a gente está trabalhando com linha, tá? O Xtrude não vai simplesmente em uma direção. Por exemplo, né? Vou dar um Ctrl Z. Eu subi, parei. E quero subir novamente. Se eu fazer novamente com o Extrude aqui, vocês vão ver que ele já não vai subir. Ele vai expandir ou vai fechar. Então, tem que ter atenção, tá? Em certos casos, o Extrude vai ter esse comportamento. Mas se a gente tiver a trabalhar com face, né? Por exemplo, dar um Ctrl Z aqui, eu vou aqui, vou selecionar o lápis e vou selecionar aqui a face. E vou selecionar o Extrude e subir, e depois, ó, ele vai continuar a subir, tá? Não vai para a direita nem para a esquerda. Então, vocês têm que ter atenção esse pormenor. Tem que ter atenção esse pormenor. Que o Extrude, em certas situações, vai ter certos comportamentos, né, diferentes. Tá? Então, vamos aqui para a linha, selecionamos o Extrude e vamos subir um pouco apenas e vamos aqui inserir a altura de 15 centímetros, que em geral é a altura desses copos. Tá? Se para vocês ficar assim, só dá Ctrl Z. Então, ele vai voltar para o penúltimo passo. Né? E aqui vamos agora selecionar a escala, que o atalho é T. Deixa ele selecionado, tá? Ele tem que estar selecionado. Se por acaso você pressionar a escala e se não tiver selecionado, volta a selecionar linhas, seleciona o lápis e faz a seleção dessa região que a gente está a usar. E volta agora e seleciona a escala, tá? E vamos abrir um pouco com o botão esquerdo. Vamos abrir um pouco, mais ou menos assim. E vamos agora resolver um outro problema que eu vou explicar para vocês. Vamos clicar Ctrl A. Com o nosso objeto selecionado, ele vai selecionar todas as faces. Vocês notam que o nosso objeto por fora está roxo e por dentro laranja. Então, o que isso tem de errado? É que a parte laranja é a parte que exibe ou mostra as texturas que você aplica. Se nós aplicarmos aqui uma textura, ela vai mostrar para dentro, não vai mostrar para fora. Então a gente tem que resolver isso. E como é que fazemos? Botão direito do mouse, vamos aqui para a opção Reverse Normals. E clicamos e ele já vai reverter aí as faces. Tá? E mantemos aqui o nosso modo de faces, né, selecionado. E vamos em Extrude, vamos dar a nossa espessura do nosso corpo. Tá, e vamos aqui arrastar com o botão esquerdo, um pouquinho aqui, 1,5, 1,5, muito, muito, vamos reduzir mais, e aqui está perfeito, vamos ter muita margem para trabalhar a partir daqui. Boa, então selecionamos o objeto, tá? O nosso copo está feito. Mas vai ficar todo quadriculado? Não. Como eu disse, né? A gente vai utilizar o Subdivision Surface, que é para ajudar na questão dos poucos polígonos, né? A gente tem poucas subdivisões, né? Então ele fica quadriculado. Então, clica e pressiona com o botão direito, ele vai abrir essa aba e clica em Subdivision Surface. Se o teu Cinema 4D não estiver alinhado conforme está o meu e não tiver a encontrar o Subdivision Surface, é simples. Clica Shift C, ele vai abrir o Commander e é só escrever Subdivision. Você já vai ver, ele está aqui, dá 2 cliques e ele já puxa, tá? Então, vamos já renomear aqui para Copo. E arrastamos para dentro da subdivisão Surface. E vocês vão ver que ele arredonda, né? Ele arredondou, mas arredondou até demais. A gente tem que resolver esse BO aqui, tá? Então, vem aqui o próximo conceito que eu vou explicar para vocês, que é a linha de apoio. As linhas de apoio vão salvar muito a vossa vida quando tiverem a modelar
e usarem o Subdivision Surface em certos elementos. Eu vou abrir uma aba nova para explicar para vocês. Vou trazer aqui um cubo, vou clicar C para converter em objeto inteligente e vou manter pressionado o Alt, tá? Selecionei o cubo, pressionei o Alt e vou clicar no Subdivision e o Subdivision já vai aparecer, né, aqui com o cubo lá dentro, tá? Mas um atalho aí, anota, tá? Então, vamos mudar para a linha e vamos reforçar essas nossas linhas. Essas são linhas de apoio. Elas servem para reforçar as nossas bordas, né? Deixam as bordas mais arredondadas, mas de uma forma mais suave, não tão dura, né? Conforme essa aqui. Essa está muito dura. Então, como é que a gente faz isso? Tem um cara aqui que vocês vão usar bastante, tá? O atalho dele é KL, que é a ferramenta do Lab Selection, ou com o botão direito, você seleciona ela aqui, ó, tá aqui. Aqui na opção Cut, ele está aqui, porque ele faz corte, tá? Faz corte em loop. Ou então, aqui, tá? Já ela aparece apenas aqui no modo de linhas, tá? Modo de linhas. E pontos também, linhas e pontos. Então, com o Lab Cut selecionado, a gente vai criar, né, algumas linhas de apoio. Atenção aqui. Quanto mais próximo a linha de apoio, mais dura a quina, né, a borda. Quanto mais distante, mais suave, mais arredondada, tá? Então aqui vamos deixar um pouquinho desse lado. Com o Alt selecionado o botão esquerdo, vamos virar e vamos também fazer uma aqui no outro lado. E vamos fazer aqui também. Vocês conseguem ver que nosso objeto está a voltar ao normal, mas com as bordas mais suaves, tá? Se eu fazer aqui o corte mais próximo, você vai ver que, ó, ele vai ficar mais duro, né? Se eu fazer aqui, opa, aqui mais próximo, ó, vai ficando mais duro, tá? Então, vocês vejam aqui a diferença, não utilizando as linhas de apoio e utilizando as linhas de apoio. Então, as linhas de apoio vão safar muito vocês, né, em situações como essas, em que a gente vai precisar reforçar as nossas bordas, tá? Então, selecionando aqui. Adiciono mais aqui. E vai, tá? Com esse conceito agora aprendido, a gente vai passar para o nosso copo. Não esqueçam, Ctrl S, vai salvando o projeto, tá? Senão o quadro debuga muito. Perdão. Então, com o nosso conceito de linhas de apoio, vamos agora endereitar aqui. Mudamos para a linha. Está aqui a nossa ferramenta, é só pressionar e colar, ele está aqui onde fica o Line Cut, o Lab Cut. E vamos fazer uma aqui, eu quero deixar um pouquinho mais arredondado, né? Vou fazer um pouquinho mais distante, então. E vou virar aqui e quando eu ligar, mudo aqui o modo de visualização, seleciono o Subdivision, vocês já conseguem ver aqui, ó, copo, lindo, né? Lindo. Ctrl S e vamos adicionar aqui o arredondamento aqui nas bordas, né? Vamos lá, selecionamos o nosso copo e aqui vamos fazer mais ou menos aqui assim. E aqui também um pouquinho mais distante, para deixar mais arredondado. Quando ligar, vocês conseguem ver, olha. Facilzinho, olha, redondozinho, tá? Ctrl S.
Nós sabemos que os copos, normalmente, né, a parte de fundo tem alguns detalhes, né, aquela parte onde ele entra um pouquinho mais. Então a gente também consegue fazer isso utilizando a nossa ferramenta Linecode. Isso que eu disse, nós vamos utilizar bastante e ela vai ser bastante útil para nós no nosso workflow. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer aqui um corte, mais ou menos aqui, e um aqui, tá? Então, mudamos para seleção de face, mudamos para a nossa ferramenta Brush Selection e vamos selecionar apenas essa parte aqui de dentro, tá? E vamos aqui para essa outra opção que eu disse que explicaria posteriormente, né? Aqui são as formas de visualizações vistas, né, do cinema 4D. Aqui nós temos a perspectiva, aqui temos a de topo, que é cima, aqui temos a right, que é direita, e aqui temos a front, que é a frontal, tá? Então, nós temos também os atalhos F1 para perspectiva, F2 para topo, F3 para right e F4 para front. Já anota aí e memoriza, porque vais utilizar bastante. Então, com a nossa seleção feita, tá? Não cliquei em nenhum sítio. Nota aqui, estamos com aquele corte que a gente fez aqui selecionado. Vamos em F4 para front e vamos com essa seta aqui selecionar com o botão direito arrastar para cima, até mais ou menos aqui nessa primeira linha. Boa. E voltamos para F1. Vocês conseguem ver que ele já entrou, não é? Mas ainda está muito fofo. Ainda está muito arredondado. A gente tem que deixar isso mais marcado, né? Mais duro. Lembram o que eu disse, né? Quanto mais próxima a linha de apoio, mais dura vai ser, não é? A nossa borda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, perto da nossa linha. Então, selecionamos novamente o Lap Cut e vamos a nossa linha aqui, proximazinha, e fazemos um corte. Vocês vão ver que ele já marca, né? E vamos fazer aqui também e aqui também, tá? Quando ligamos o Subdivision Surface, olha lá, que lindo, que lindo. Já dá um Ctrl S, tá? Já salva aí. Continuando aqui, não é, com a nossa modelagem, então, já fizemos aqui os detalhes, né, da parte do fundo do copo e da borda aqui de cima. Praticamente o nosso copo já está, não é, modelado, não é, lisinho aqui. E vamos trabalhar agora na tampa. Então vamos aqui apenas renomear para copo, né? Fica aquela descrição da subdivision e Ctrl S, tá? Não esquece, sempre. Então vamos aqui nas primitivas, pressiona, tá? Clica e pressiona para ele abrir a lista e vamos selecionar o cilindro. No cilindro, nós vamos clicar F2 para a vista de topo, né? E vamos reduzir esse raio a 4 centímetros. Olha, 4. Tá bonitinho. 3 é muito pequeno. Vamos deixar em 4. Com um raio de 4, F1, tá? Uma altura aqui de 2. Este também está muito grosso. 1.5. E vamos mudar aqui a nossa visualização para ver as subdivisões. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos reduzir. Não precisamos destes segmentos aqui, tá? Não precisamos apenas desses. Vamos deixar 16, tal como nós configuramos no princípio quando estávamos a fazer a base do copo.
Então a nossa tampa vai estar mais ou menos assim, tá? Mas não se preocupe, a gente vai fazer uns detalhes aqui por cima, né? Vamos fazer aquele furo, aquele furo aqui que fica aqui neste lado. Então, vamos em cap, aqui caps, e deseleciona aqui a opção caps, para ele tirar a tampa, né? Então vamos aqui deixar ela bem apontada, né? E configurar e verificar, né, se as opções, né, que a gente precisa estão feitas. Então, depois de ter feito essas configurações, vamos converter em objeto inteligente. Vamos já mudar o nome para tampa. Vamos tampar aqui o nosso objeto. Então, baixamos um pouco mais ou menos aqui, tá? E vamos em forma de seleção para Edge, linhas, né? E vamos pegar novamente o Lap Selection e vamos selecionar aqui a nossa borda. Nosso trabalho aqui em específico vai ser já aqui a partir de cima. Então, Extrude, tá? Extrude e vamos fechar. Tá? Vamos fechar um pouco aqui, aqui assim, e vamos subir mais ou menos uns 2 centímetros. Tá? Por alguma razão o meu extrude tá bugado, não sei o porquê. 2 centímetros, tá? Para a altura. E com a nossa borda selecionada, só para reforçar novamente, se você clicou aqui fora sem querer e tá selecionando aqui e não tá aparecendo nada, certifica-se de que selecionam linhas, a ferramenta Lab de Loop, tá? Loop Selection, e volta a selecionar, tá? Tendo em conta que deixaste também marcado o teu objeto, tá? Seleciona aqui novamente e podes aqui novamente no Extrude não, desculpe, na escala, e vamos fazer aqui essa envergadura, né? Essa inclinação. E Ctrl S, não esqueçam. E voltamos novamente para o Extrude e fechamos. Mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui assim. Vocês conseguem notar que a nossa tampa, né, tá mais para dentro. Então vamos ter que resolver isso. Se vieres aqui com o teu objeto selecionado e clicares aqui nesta opção de Viewport Solo, né, o que ele vai fazer? Ele vai isolar o teu elemento, né, vai deixar apenas ele aparecer na Viewport, né, aqui na nossa tela. Isso é bom quando a gente está trabalhando com muitas coisas, né, aqui na tela, que quer apenas editar uma, né, de parte. Então vamos lá mudar para F4 Front, vamos aqui, tá? Tô com o scroll do mouse a fazer o zoom, não esqueça. Vamos pegar aqui o eixo Y, né? Que é essa setinha, e vamos subir até igualar com a nossa linha. E igualou, F1, tá? Voltamos. Estamos com o Extrude selecionado e vamos baixar agora. Baixar um pouco e vamos fechar agora. Mais ou menos até aqui. Pode deixar, tá? Não é necessário fechar tudo. O que a gente vai fazer? É utilizar essa outra ferramenta aqui que é, deixa eu ver o nome aqui, a Close Polling Hole. Uau! Estou a gastar em inglês na aula aqui. Então, com essa ferramenta selecionada, vamos mudar para Grid, aqui nas configurações dela. É só chegar aqui próximo, você vai ver que ele já vai dar a opção, e com o botão direito clica e ele já vai tampar aí o buraco. Então, nós já temos a nossa tampa, né, modelada. Tá? Com certeza ainda falta fazer
o buraco, não é? Aquele buraquinho que fica aqui por cima. A gente vai fazer, tá? Vou mostrar para vocês. Mas agora vamos trabalhar os detalhes, deixar as bordas mais bonitinhas, né? Então, conforme vocês lembram do atalho, seleciona o objeto, pressiona o Alt e clica no Subdivision e ele já vai aplicar. Isolou todo o nosso objeto, né? Então vamos, conforme vocês já sabem, né? Já estamos aqui a fazer desde o princípio da aula. Vamos resolver isso com a nossa ferramenta LabCut. Vamos adicionar as nossas linhas de apoio, tá? Então, as linhas de apoio vão aqui. Aqui, tá? Eu vou fazer uma aqui no meio. Se você pressionar o Shift, ele vai te permitir selecionar aqui alguns pontos. Eu vou fazer aqui no meio, por quê? Porque eu quero que entre este ponto até este tenha, né, ali um arredondamento, tá? E eu vou fazer essa aqui também um pouquinho mais afastada. E aqui também um pouco mais afastado. Se ligarmos o Subdivision, olha, já deixa ele bem bonito. Está ganhando forma, está ganhando forma. Então, com a nossa tampa selecionada, vamos novamente, tá? Que eu também quero deixar um pouquinho arredondado, então vou fazer um pouquinho aqui para baixo. E aqui também, um pouquinho mais para aqui. Ligando o Subdivision. Ui! Está a ver, está a ver, está a ver. Mas agora aqui eu vou deixar ele bem dura, tá? Vou deixar ele bem dura mesmo. Vou fazer aqui mais próximo. E aqui também mais próximo. E aqui também mais próximo. E aqui também próximo, tá? Não esquece. Se quer fazer as linhas mais duras, deixa as linhas de apoio mais próximas, tá? As linhas principais. E ligando aqui o nosso Subdivision, olha o que nós temos. Olha essa belezura. E olha isso. Perfeito. Imagina isso num render. Se vocês quiserem esse copo renderizado, posso trazer uma aula para vocês, tá? A gente cria uns materiais, os ensino a renderizar com o próprio motor do Cinema 4D e o Corona Render, que é o renderizador principal que eu trabalho com ele. O renderizador externo, tá? Eu não trabalho com Octane, porque eu não tenho uma placa de vídeo da NVIDIA. Mas, em comparação com os dois, eu ainda prefiro o Corona pela qualidade, apesar que o Octane chega a ser um pouquinho mais rápido, né? Então, Ctrl S. Tá? Já temos aqui a nossa tampa. Vamos nos certificar de que as seleções estão corretas, né? Lembram daquele BO do princípio que eu expliquei da parte laranja e roxa? Então, Ctrl A. Nós conseguimos ver que ele já está direito, né? Está direito já. A parte laranja não está por fora. Então vamos ver aqui se é possível. Temos uma espessura na nossa tampa para não ficar, né, toda fininha, né? Então com o extrude de novo, vamos embora. E mais ou menos aqui assim. E ativando. Nós temos a nossa tampinha. Ui. Se você estiver a ver ela assim ainda quadriculada, vem no Subdivision, aumenta aqui para 3. Tá? Se ela ver que ele resolve. Aqui é para viewport, aqui é para o render. Então se vai usar assim tem que estar 3 também aqui, tá? Então vamos aqui. Vamos só fazer aquelas linhas marotas, não é? Para deixar ela mais agradável ao olhar. E aqui.
E aqui também. Não esqueçam, Ctrl S e bora! Temos a nossa tampa modelada também. Tá, então aqui podemos já tirar essa seleção. E olha isso, velho. Tá? E mudamos aqui. Nós conseguimos ver que para a gente fazer uma animação, né? Por exemplo, aqui a tampa sai. Aqui eu cliquei R para aplicar a rotação e pá, fica fácil. Fica fácil de fazer. Né? Então, vamos lá trabalhar o nosso último detalhe aqui, que é para deixar, não é, aquele furo aqui. Então, esse processo aqui para fazer, não é, pelo menos até agora, pelo que eu sei, não é, dei muita volta para chegar nesse resultado. Mas eu vou procurar passar para vocês, né, da melhor forma possível para que vocês também consigam, não é, chegar a esse resultado que eu vou chegar aqui. Então, vamos lá. Aqui nesses dois pontinhos, né, eles funcionam como a visualização do nosso objeto. Aqui primeiro, viewport, e aqui render, tá? Viewport é aqui que a gente está vendo agora. Se dá 2 cliques e ficar vermelho, ele fica invisível. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tampa, vou duplicar a nossa tampa, Ctrl C, Ctrl V, ficou tampa 1, tá? Essa tampa principal eu vou também tirar ela, né, da visualização. Então eu vou clicar com o botão direito por cima da tampa 1 que eu dupliquei e vou vir aqui essa opção, Connect Object mais Delete. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai juntar, né, aquele nosso objeto da tampa com Subdivision e vai ficar um único objeto. Eu preciso que ele fique assim para a gente poder fazer uma subtração. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar o outro objeto, não é, que é para subtrair e fazer o furo aqui, o buraco. Então, vamos lá. Aqui nas primitivas, nas splines, né? A gente vai pegar esse aqui que é o cycloid. Tá? É em inglês muito lindo. E vamos reduzir ele. Opa! Vamos reduzir ele. Tá? Então, vamos passar para F4, que é a visão de front. E clicar E para aparecer as opções de Move, de movimentar. Tá? F2, vamos para Top. Vamos mudar a orientação dele para XZ, para ele ficar deitado. Tá? Então, vamos aqui e alinhar, né? Ele fica mais ou menos aqui neste lado. Clicamos T e reduzimos de novo, tá? E aqui deixamos. De lembrar que se quiser parar por aqui já tens uma boa modelagem, tá? Aqui é apenas um detalhe a mais para deixar as coisas lá, vamos dizer, no ponto, né? Então vamos para F4 novamente, que é topo, e vamos baixar mais ou menos aqui assim, tá? Mais ou menos aqui mesmo. E F1, estamos com ela aqui, né? Então viramos aqui, tá? Lembrando, Alt, botão esquerdo para orbitar. Então vamos aqui, alinhamos ela. Vamos temporariamente tirar a visualização da nossa tampa, nossa tampa 1. Vamos deixar mesmo tampa 1, já que é uma cópia. Tá? Aqui é um meter detalhe. O que vamos fazer? Vamos converter essa nossa linha para objeto editável, ele vai ficar numa spline editável. E vamos agora fechar esses nossos pontos aqui. Tá? Vamos aqui para ponto.
com o botão direito e vamos selecionar o Spline Pen, tá? Spline Pen, que é esta aqui também, né? Você pode ver aqui, as opções estão aqui, Spline Pen. Selecionamos o Spline Pen, vamos nesse ponto, botão direito, e clicamos até o outro ponto e pá, botão direito. E ele vai fechar, né, o nosso objeto, é isso que a gente precisa, que ele esteja, né, selado assim. Se quiser, deixa eu ver se vai ser possível fazer isso. Pode achatar um pouco mais, né? Olha, achatar um pouco mais. Não ficar tão aberto. E foi. Yeah. Agora vamos adicionar um outro elemento aqui, que é o Extrude. Tá? O que é que o Extrude faz? Vamos ver, né? Selecionar o Extrude, pegamos o nosso detalhe aqui e levamos para dentro do Extrude. Olha o que aconteceu. Ele ganhou forma, não é? Ganhou forma. Então vamos aqui no Extrude, em Object, em 100, vamos diminuir para 1. Tá? Precisamos de 1 centímetro. Só precisamos de 1 centímetro. 1 centímetro até muito. 1 centímetro vai servir para o gasto. É muito mais, vai servir. E vamos aqui novamente, detalhe, tá? E vamos fazer novamente aquele processo, clicar com o botão direito, conectar objeto mais delete. E ele vai transformar aqui o nosso objeto em sólido, tá? Nós precisamos apenas dessa forma, que é para subtrair aqui dentro da nossa tampa. O que vocês podem fazer? Clica aqui, selecione isso tudo com o botão direito, seleciona aqui e dá um delete, não vai ser necessário isso. E aqui onde é que está o gizmo se o gizmo aqui estiver distante, né, o anchor point, a gente clica em F4 ou F3, qualquer uma desses vistos, que te possibilita ver de lado. Vamos nessa opção aqui e vamos em mover, deixamos pressionar e arrastamos ela para cá. F2 e para cá. E selecionamos novamente. Vamos ver se a nossa tampa também está assim. A nossa tampa está no meio, está bom. E o nosso detalhe está aqui. Boa. E vamos baixar ele. Vamos baixar ele bem alinhadinho, tá? Boa. E vamos agora pegar o Bowlen. Bowlen. Não sei como é que é essa pronúncia. Então vamos lá. Detalhe. Tampa. Conforme eu disse, nós vamos fazer, né, com que um elemento subtraia o outro. Então, o nosso detalhe vai subtrair na nossa superfície, né, essa forma aqui do buraco, tá? Então, nós vamos aqui e vemos aqui em Whiteout, tá? Vocês vejam aqui, olha, ele faz o buraco, tá? Mas não esqueçam, a ordem tem que ser a tampa por cima e o detalhe por baixo, porque se você fazer ao contrário, deixa eu ver se vai acontecer aqui. Olha, ele vai subtrair a tampa no detalhe, tá? Então deixa a tampa por cima, né? Por isso que eu disse que esse método que eu encontrei aqui para fazer isso é muita volta, mas serve para o gasto, né? Ou então a gente poderia ter trabalhado a modelagem para fazer uma palhinha também, mas eu queria trazer para vocês algo diferente, essa questão de palhinha, já tem muitos tutoriais aqui no YouTube, tá? Então nós estamos aqui com o nosso detalhe, é só tirar o nosso copo da visualização e está aqui, nossa modelagem está feita, tá? Então esta aqui é a aula que eu tinha para vocês hoje, tá? Se gostou, deixa o like, cogitem se inscrever no canal, assinar o
ativar o sininho para mais notificações, porque ainda virão mais tutoriais e cada um melhor que o outro. A gente ainda vai trabalhando em muito efeito aqui, em VFX, em Motion Design. Tem muita coisa para você aprender aqui neste canal. Então se inscreva, deixa o like para ajudar a gente aqui também a divulgar mais ainda. Partilha com os teus amigos designers que querem aprender. E bora! Fiquem bem!